O sangue que foi derramado no Calvário. Nós temos família de Cristo. Quem é da família de Cristo? Levanta a mão. Quem está agora é só família, né? Que não está na família. Glória a Deus, aleluia. E eu queria que você entendesse isso, por quê? Porque Jesus estava ministrando. Alguém chega lá e diz: Jesus, a tua família está te chamando lá fora. Aí Jesus vai entender o seguinte: ei, quem faz parte da minha família não me tira do meu propósito. Pega aí que é forte. Por quê? Não adianta dizer que tem o mesmo sangue se não tem a mesma visão. Então, para tu teu irmão fala assim: pode até não ter meu sangue, mas tem que ter a mesma visão que eu. Aleluia. Que isso, pastor? Ei, sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes tem o mesmo sangue, mas a visão dele, em vez de te levar para cima. Ih, ferrou. Ferrou. Eu vou pregar devagarzinho. Como de família a gente vai entender esse mistério. Por que eu estou falando isso? Porque eles sabiam do propósito de Jesus. Sabe por quê? Porque quem é da família é próximo de você. Porque quando fala de família, fala de intimidade. Não tem como ser parente, não tem como participar da mesa se não tem intimidade. Ou seja, as pessoas que participavam da mesa com Jesus, pessoas que cresceram com Ele, estão dizendo que queriam impedir Ele no propósito dele. Pastor, mas isso parece incoerente. Pessoas que têm intimidade contigo vão tentar te tirar do propósito. Ei, querido, quem vendeu José não foi os filhos. Cuidado, porque muitas vezes quem vai te tirar do propósito não é quem está longe, é quem está perto. Mas nessa Meu Deus, aleluia. parte de Deus, família que a família nunca te leva para baixo, ela sempre te leva Pra cima. Tem alguém aí que tem coragem de levar alguém para cima hoje? Glória. Vai doer, mas vai curar. Jesus hoje vai trabalhar na nossa vida, por quê? Se eu fosse dar um tema nesse texto hoje, seria curados para curar. Por que isso? Porque Jesus ele vai dizer: ei, a minha família não é quem está fora do arraial, é quem está dentro. Por quê? Porque quem está dentro está no mesmo propósito. Quem está dentro está na mesma visão. Então, muitas vezes, tem gente, aleluia, que era para ser irmão, mas é primo. Pastor, mas por que primo e não irmão? Porque irmão fala de proximidade. Irmão fala de intimidade. Primo é alguém que faz parte da família, mas só está de vez em quando. Tem muito irmão que está se comportando como primo. Meu A Deus. casa do irmão está pegando fogo e ele está dizendo: não é comigo. A casa Deus é minha. santo. Isso é comportamento de primo. Só para ficar gostosinho, pergunta o teu irmão: tu é primo ou é irmão? Tu é primo ou irmão? Pega esse mistério. Por que vai doer desse jeito? Porque a gente às vezes está dizendo: ei, irmão, é igual Pedro. Pedro vai bater nas costas de Jesus e vai dizer: Jesus, estamos juntos. Pode vir, o senhor não vai morrer, não, estou contigo. Quando chegou os homens armados, ele saiu correndo. Parece engraçado, mas sabe o que é interessante? Que 5 minutos antes, Pedro está dizendo: ei, pode vir que eu morro contigo. Ou como dizem aí fora, eu sou teu fechamento. Mas é engraçado que quando o negócio aperta, cadê? Meu Deus. Só que aqui dentro tem que ser diferente, hein, irmão? Quem sai correndo é primo, mas quem é irmão tem coragem de ficar do lado e dizer: vamos junto até o fim. Tem irmão aí hoje, eu tenho primo. Tem irmão aí hoje. Aleluia. É bem verdade que o que eu estou pregando aqui é difícil de pregar, por quê? Porque vivemos hoje numa sociedade onde cada um só se preocupa consigo mesmo, onde cada um acha que tem que cuidar só da tua casa, da tua família. E muitas vezes nem da sua família cuida, porque o que mais a gente vê hoje é escândalos dentro da família. Por quê? Porque não conhece o Evangelho de Cristo. Porque em Gálatas, se você ver esse capítulo 6, ele começa nos ensinando dizendo: se alguém cair, vá com amor e ajude a levantar, mas corrige. Porque a Bíblia vai dizer que Deus só corrige a quem Ele ama. Tem muita gente que sabe apontar o dedo, mas são poucos que têm amor de Cristo para resgatar aqueles que estão caídos. Aleluia! Eu quero liberar algo aqui, que o amor de Cristo vai fazer você resgatar pessoas. Irmão, quem está caído não precisa de apontamento. Quem está caído precisa de alguém que tenha coragem de estender a mão. Por que isso? Vem comigo que você vai aprender. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3 que havia um coxo que estava ali na porta da igreja. Pode que está na porta da igreja.
Meu Deus, aleluia. Infelizmente, eu tenho que me preocupar em ganhar dinheiro. Eu tenho que me preocupar. Evangelho de fazer. Ei, eu tenho que me preocupar em ganhar comigo. Mas espera aí, irmão. O trabalho não estava difícil, sabe por quê? Porque o posto já estava na porta, Tiago. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Jesus é tão bom que até aqueles que eram para a gente ganhar, ele não deixa nem ficar longe, está na porta. Meu Deus, aleluia. Sabe o que aquele posto precisava? Alguém que tivesse coragem de tirar ele da porta e levar ele para dentro. Quantos estão na tua casa e estão lá só parados na porta? Quantos estão parados lá no sofá, esperando você ter coragem de fazer como Pedro? Ei, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas hoje eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Levanta que tu não vai mais pegar por errado. Levanta. Sabe o que Deus está falando? Aquele que tem o meu sangue também tem poder da minha palavra. Quem está recebendo, Deus está dizendo, Deus está te dando autoridade hoje para começar a levantar coxo dentro da tua casa. Eu creio. Por que isso, pastor? Ei, porque a gente tem uma mania feia de achar que Deus vai mandar um anjo do céu lá na tua casa, não vai. Por que, pastor? Porque Deus já levantou você lá. Querido, desde o momento que você aceitou Jesus, Jesus ele olhou para você e falou, aquela casa já tem um enviado do meu lado. E quando você vê alguém prostrado no sofá, vê um amigo seu prostrado e não tem coragem de estender a mão e dizer, levanta e anda. Você está sendo primo, não irmão. Por que isso? Porque muitos passavam, olhavam para o coxo e diziam a si mesmo. Outros diziam, não quer nada. Mas só quem tinha o Espírito Santo, isso aqui é só para quem tem o espiritual, só quem estava cheio da glória, teve coragem de parar um pouquinho e dizer, eu tenho que deixar de me preocupar com a minha vida e começar a olhar quem está caído. Eu preciso olhar. Deus. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque Pedro, para ver o coxo, não dava para olhar para cima, o nariz não podia estar empinado. Para olhar o coxo, ele teve que. Tem muita gente que Jeová está falando, tem que descer um pouquinho. Aleluia. Eu vou falar, gente. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Jeremias, desce a casa do oleiro. Tem muita gente que não entendeu esse mistério, mas eu vou te explicar. Quando Jesus falou dessa casa do oleiro, sabe o que ele estava falando? Volta para onde fabrica vaso. Volta para onde fabrica vaso. Por quê? Porque você chegou num patamar tão grande, está achando tanto, que você precisa voltar lá no início. Lá onde tudo começou. Lá onde o vaso ainda está na mão do oleiro. Tem gente aqui que Deus está falando, tu está tão empolgado com a tua vida, que está na hora de tu voltar para a olaria. Tem tanta gente que está dizendo, ei, tu está tão preocupado em ficar na vitrine, que está na hora de tu voltar para a casa do oleiro. Por quê? Porque é na casa do oleiro que o vaso volta a ficar na mão dele. Ei, querido, tem muita gente hoje que está preocupado. Ei, eu vou falar. A Bíblia diz em Jeremias que o primeiro vaso, ele não era do jeito que o oleiro queria. Não era. Porque o texto diz assim, e o vaso se quebrou, e o oleiro tornou a fazer conforme parecia bem. Ou seja, o primeiro não era do jeito que ele queria. Sabe como é que era o primeiro? Ele era bonito para aparecer para quem ia comprar. Ele estava bonito para aparecer na vitrine, Júnior. Tem muito vaso que está bonito para aparecer na vitrine, mas não está bonito para a mão do oleiro. Meu Deus, aleluia. Aparentando muita beleza, os outros comprar e dizer, está bonito. Prega bem, canta bem. Aí o oleiro está dizendo, mas não é o vaso que eu quero. Não é o vaso que me agrada. Aí muitas vezes o oleiro tem que falar, volta para a olaria. Por quê? Porque desse jeito eu tenho que quebrar para poder fazer um vaso que me agrada. Glória. Eu sei que essa palavra não tem glória a Deus, mas eu tenho que liberar algo para você. Querido, não importa a maneira que você esteja. Hoje o oleiro está dizendo, é tempo de restauração. É tempo de voltar à casa do oleiro, porque ainda não é tarde para o oleiro começar a trabalhar em vaso aqui. Ainda não é tarde para o oleiro começar a restaurar vaso aqui, ó. Aleluia. Mas tudo que isso tem a ver com família. E quando o vaso está aparecendo muito na vitrine, ele esquece de onde ele... Meu Deus, eu vou falar, Jesus. Quando o vaso esquece de onde ele saiu,
saiu? Tu saiu? Tem muito vaso, que só porque subiu um pouquinho. Isso não é muito não, né? Ei, o vaso só porque subiu um pouquinho. Tá porque tá na vitrine. Tu já viu vitrine embaixo? Toda vitrine no alto. Para mostrar para todo mundo. Só que aí o olheiro está dizendo, mas é a fabricação. Para voltar à origem tem que descer. Para voltar à origem tem que descer. Isso aqui abre um leque muito lindo, sabe por quê? Porque para voltar à origem tem que voltar a ajoelhar no chão. Para voltar à origem tem que ter coragem de voltar a pegar o folhetim e sair domingo. Para voltar à origem tem que voltar e ter coragem de chegar para alguém e dizer, Jesus te ama. Só que Pedro vai nos ensinar uma coisa. Sabe o que Pedro faz no coxo? Olha. Mas o que quer dizer isso? Quando Pedro olha para o coxo e diz assim, olha para mim. Ele está dizendo para o coxo, pode olhar para a minha vida, porque a minha vida é de alguém que foi restaurado por Deus. Sabe por que muita gente não consegue pregar para os outros? Porque como é que tu vai dizer para os outros, olha para a minha vida? Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua vida hoje? Será que onde você passa alguém diz como aquela mulher, ali vai um santo homem de Deus? Porque é muito bonito a gente estar aí no Facebook, no montão. Mas o problema é dizer, olha para mim, quando a pessoa mora na tua casa. O problema é dizer, olha para mim, quando você dorme do lado. Eita, Jeová! O problema é dizer, olha para mim, quando você senta na mesma mesa para comer. Deixa eu liberar um mistério aqui para você. A mulher só disse que Eliseu era homem de Deus depois que ela tinha sentado na mesa com ele. O que as pessoas têm dito depois que sentam na mesa contigo? Porque sentar na mesa fala de intimidade. Será que se a gente chegar na tua casa vão dizer, ei, meu pai é profeta? Será que se eu chegar na tua casa vão dizer, minha mãe é missionária na terra, é mulher de Deus? Ou vai ser um povo que está dizendo, graças a Deus que ela foi para o culto, falando que vai a gente aqui. Querido, porque a maneira que você prega Jesus não é com palavras. O mundo diz, pregue, e pregue mesmo. Se possível, use palavras. Ei, maior do que palavras é a maneira que o vaso se apresenta dentro de casa. Aí Jesus às vezes é obrigado a chamar o vaso para voltar para a olaria. E é interessante, sabe por quê? Porque quando o vaso voltou para a olaria, ele não voltou para a roda, ele voltou para a mão do olheiro. Tem muita gente que saiu da mão do olheiro e está quebrando a cara. Tem muita gente que saiu da mão do olheiro e está se achando muito. Mas o Senhor hoje está dizendo, ei, é tempo de voltar para a mão do olheiro. Aleluia! É tempo de voltar para a mão do olheiro. Por quê? Na mão do olheiro, ainda que tu esteja quebrado, ele tem poder para restaurar essa noite. Ainda que esteja quebrado, o olheiro está aqui. Ei, eu vou liberar hoje para você. Eu não sei como tu chegou nesse lugar. Eu não sei o que tu está enfrentando. Mas o meu olheiro não remenda. Ele faz vaso novo. Ou seja, toda a ferida que você tinha, hoje ele arranca para começar uma nova história na tua vida. Para começar algo novo na tua vida. Ei, Deus está dizendo, é tempo de viver a cura. Aleluia! É muito gostoso a gente dizer, eu faço parte da família de Cristo. Mas Jesus vai dar logo uma cipuada em alguém dizendo, ei, se tu é da minha família, você faz a minha vontade. Porque tem gente que está preocupada com carro, casa, trabalho, mas Jesus não vai te cobrar um carro que você tem. Ele não vai cobrar o emprego que você tem. Ele vai cobrar aquilo que ele mandou você fazer. Está difícil, agora não vai sair. Ele vai cobrar aquilo que ele mandou você fazer. Sabe por quê? Porque com o olheiro não dá para dizer, eu não fui porque eu estava ocupado. Eu não fiz porque eu estava cansado. Aí sabe o que o olheiro vai dizer? Enquanto tu estava cansado, aquelas almas que dependiam de você para morrer. Enquanto tu estava cansado, teu filho estava sendo aliciado pelo bandido. Enquanto tu estava cansado, alguém na internet estava ensinando teu filho a ser terrorista. Enquanto tu estava cansado, estava fazendo hora extra,
você recomeçar e fazer direito. Tem muita gente que está roubando o tempo do filho e depois está chorando porque meu filho está aí jogado. Tem gente que está roubando o tempo do seu casamento e está dizendo, por que meu casamento está acabando? Tem muita gente que está roubando o tempo de Deus e está dizendo, por que eu estou tão fraco na fé? Cuidado, querido. Porque aquilo que você abre mão, não volta mais. E a Bíblia vai dizer que agora eles chegaram lá e disseram, Aleluia! Jesus, estão aí fora de chamar. Aí Jesus vai dizer, a minha família tem características igual a mim. E Jesus ele vai dizer, eles estão pregando igual eu? Eles estão curando igual eu? Meu Deus, aleluia! Eles estão adorando igual eu? Todo mundo sabe que o DNA, da aula de hoje, o DNA, ele traz as características dos pais, correto? Por exemplo, se estou olhando aí, veio do teu pai e da tua mãe. Essa característica é essa. E todo aquele que tem o DNA de Cristo, ele vai ser igual a Cristo. E se Cristo é adorador, Nós também somos. se Cristo é alguém que perdoa, E perdoamos. se Cristo é aquele que se tem coragem de abrir mão das suas coisas por causa de alguém, Aleluia! mas o engraçado é que Cristo, ele vai dizer, olha o que Paulo diz, sejam meus imitadores igual eu sou de Cristo. Infelizmente, tem muita gente imitando o diabo. Sabe por quê? Porque quando a gente imita Cristo, a gente traz vida para quem está morto. Mas quem imita o diabo, traz morte. Sabe por quê? Porque tem gente que imita o diabo. Por quê? O diabo é pai da mentira. Tem muito crente mentindo. Tem muita gente imitando o diabo, trazendo fofoca. Sabe quem é o que gosta de ver os outros caírem? Tem mais, eu vou falar. A Bíblia diz que o título que a igreja roubou do diabo, acusador. A Bíblia diz que o diabo é acusador. Tu já viu que agora todo mundo tem um dedinho para apontar? Meu Mas Jesus Deus. não mandou você apontar um dedo, Jesus mandou você abrir uma mão. Meu Deus, aleluia. Tem muita gente que está trocando o evangelho de verdade por outras coisas. Tem gente que tem prazer em dizer fulano caiu. Mas Meu tem Deus! prazer em dizer eu vou lá que eu vou orar com fulano. Oh, aleluia! Mas eu louvo a Deus que aqui na Lente pela Fé tem gente diferente, não tem? Glória! Aleluia! Aleluia! Ela vai cantar até ser. Porque Jesus está chamando uma igreja verdadeira, porque só vai para o céu quem tiver o DNA De Cristo. se não é da família, está barrado na festa, já. É verdade. Não é da família. Sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz que Pedro ele vai negar Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele é preso, Pedro ele vai chegar onde havia uma fogueira de um povo ali. E quando ele chega no meio daquele povo, alguém vai dizer assim, mas você estava com ele. Pedro vai dizer, eu? Nem conheço. Mas alguém vai dizer, mas você fala com ele. Aí Pedro vai dizer, eu não. Aí alguém vai dizer, mas você se veste como ele. Pedro vai dizer, eu não. Aí alguém vai dizer, mas você se parece com ele. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Quem tem DNA, até quando quer dar um pulinho lá fora, fica difícil. Meu Deus, Até aleluia! quem tem DNA de Cristo, até quando quer sair por caminho errado, ei, você parece com ele. Glória! Sabe qual tem sido o problema da igreja? Será que a igreja está parecendo com ele? Será que tu já tem um perfume da rosa de salão? Será que eu me olho para você e ver ele? Será que eu me olho para você e ver semelhança? Deus também olha para você e vê se você não é ele. Aleluia, 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 aleluia! Deus Os discípulos Santo! eram tão parecidos com ele que precisou de alguém mostrar quem era ele, porque estava todo mundo na mesma visão. Na mesma visão. Se ele cura, todo mundo cura. Se ele adora, todo mundo adora. Se ele prega, todo mundo prega. Aí alguém teve que vir demoniado para dizer, é ele. Aleluia! Hoje está lá nessa igreja. Chega um ponto onde todo mundo diz assim, ele
Aqui tem profecia. Ali tem um que adora, aqui tem um que adora. Aqui tem um que tá cheio. Aqui tem um que tá cheio. Aqui pode chamar essa igreja de novo, pastor. Todo mundo cheio. Todo mundo que adora. Cadê o povo que adora? Cadê o povo que se parece? Aleluia! Coisa linda é quando alguém diz, você parece com ele. É verdade, Jesus. Você tem um brilho dele. Só que só tem o brilho quem é espiritual. Aleluia! Quem é carnal não parece com ele. Porque o carnal ainda está preso na fofoca. O carnal ainda está preso na inveja. O carnal ainda está preso nas coisas desse mundo. Ei, mas o espiritual está igual Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo. Ei, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é morar com Ele na glória. Ei, querido, se Jesus voltar hoje, pode ficar no carro, casa. Porque eu estou indo. Eu estou indo. Porque eu sei que tem um lugar para mim. A Bíblia diz que agora, aqueles que chegaram empolgadinhos dizendo que era mãe, que era irmão, ficaram espantados. Mas peraí, ele mandou dizer que os irmãos eram aqueles. Era Jesus mostrando que não adianta dizer que é parente e não parecer com ele. Tem muita gente que até está dentro da igreja. É duro dizer isso, mas tem que falar. Tem muita gente que até está dentro da igreja. Tem uns até que diz que leva o nome do Senhor. Mas quando Jesus olha para eles, diz: está morto. Eu preguei quarta-feira pelo morto, o negócio foi estreito. Hoje eu vou pregar sobre o morto que parece que está vivo. Foi ao contrário, vivo que parece que está morto. Quando Jesus olha para você, ele vê se está morto ou está vivo. Sabe qual é a maior característica de quem está vivo? Abra a boca e dá glória. Aleluia, Jesus. Glória! Porque todo morto, eu vou falar, vê se você se identifica com morto. Morto é aquele que você fala assim, vamos adorar. Difícil, estou cansado. Tem culto hoje, eu trabalhei tanto. Tem evangelismo, mas tem tanta coisa para mim fazer. Eu tenho que lavar a louça, tenho que fazer comida. Morto é aquele que tu fala assim, ó, tem avivamento aí. Tem janeiro, tem avivamento. Glória! Morto é aquele que você chega. E aí, tem culto hoje? Ah, não vou não. Mas quando você vê alguém vivo, é assim, ó. Igual Davi, alguém chegou para Davi e falou assim, aí hoje é sexta-feira, culto da família. Davi gritou, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. E, querido, quem está vivo está cheio. Ele não Oh, aleluia! Ele só com a notícia Que tinha culto. Que Deus ia se fazer presente. Tem gente que Glória! eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Por um homem. Eu acho que foi falado aqui, Ezequiel. Eu gosto de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel foi o único profeta na Bíblia. E quando o bicho estava pegando, todo mundo desesperado, Deus fala com ele. E ele estava prostrado. Aí sabe o que Deus falou para ele? Levanta-te e põe de pé que eu quero falar contigo. Depois que Deus, olha só, Deus falou para ele que ele falou para ele. Parece um paradoxo, não parece? Mas era Deus falando. Falar coisas do dia a dia eu falo com todo mundo. Mas hoje se coloca na posição que eu quero falar contigo com intimidade. Tem muita gente aí que está ouvindo Deus falar, e Deus está falando, não falei nada, esse aí nem me conhece. Eu vou falar. Eu vou acabar aqui, a gente vai ser até expulso daqui, mas eu vou dizer. Deus não fala com quem não tem intimidade com Ele. Deus não fala, Deus não habita onde está sujo. Não tem como estar no meio do pecado e dizer Deus está falando comigo. A Bíblia vai dizer que Deus é santo. A Bíblia diz que a santidade de Deus era tão grande que Moisés só de lá pegar as 10 tábuas não ficou com medo de olhar para ele. Imagina para Deus. Tem muita gente pregando heresia, mas eu já vou dizer, o meu Deus ainda é santo. Deus não é bagunça, Deus não está no meio de qualquer um. Se fosse assim, ele permitia dizer. Se fosse assim, ele deixava bagunça. Eu
Aleluia. Ainda que pareça que está caindo fogo, muitas vezes Deus não está no meio do fogo. Mas quando tem alguém dentro da caverna, na hora de te levar. Glória. Porque quem está dentro da caverna não quer fogo. Quem está dentro da caverna, Jesus vai vir com uma brisa suave. Vai estender a mão e dizer: é tempo de sair da caverna. Tu tem coragem de dizer isso para quem está do teu lado? É tempo de sair da caverna. É tempo de sair da caverna. Que isso, pastor, mas eu nem estava na caverna. Analisa a profecia. Aleluia. Tem coisa que Deus não